Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre apego, com o tema Não se apegue a ninguém. Olha só que interessante esse tema. Antes, vou pedir para você fazer aquilo de se inscrever no nosso canal, né? Buscar ativar as nossas notificações, ativar o sininho para receber todas as nossas novidades. Lembrando que nós temos aí 3 vídeos por semana, bastante conteúdo legal e interessante para você. Então se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para saber de quando a gente vai estar gerando esse conteúdo e você poder ficar por dentro, beleza? O apego, ele tem várias vertentes, né? A gente pode perceber o apego em relação ao medo de solidão, por exemplo. Eu tenho muito medo de ficar sozinho, de ficar sozinha, então eu me apego a alguém para poder ter alguém perto de mim. Mesmo que às vezes esse alguém perto de mim não me faça tão bem assim, mas é preferível ter alguém do que ficar sozinho. Então o medo da solidão gera bastante apego. O apego, ele está muito vinculado ao passado, muito vinculado ao que a gente pode dizer, chamar de excesso de passado, né? Você acaba tendo lembranças demais de um passado, né? Esse passado ele pode ser de várias formas, esse apego, né? Pode ser, por exemplo, o apego amoroso, né? De uma relação que terminou, pode ser o apego de um namoro, pode ser o apego a um trabalho que eu tive. Eu trabalhei numa determinada empresa, num determinado local, fazendo uma determinada situação que eu gostava demais. E aí eu gero esse apego ao passado e me gera lembranças constantes desse passado. A mesma coisa em relação familiar, né? A relação familiar, mãe e filho, pai e filha, essa questão de apego, de estar apegado ao passado, de não conseguir se desvencilhar de alguma forma desse sentimento, acaba gerando esse apego e acaba gerando um estado posteriormente de lamentação. Eu começo a me lamentar, como era bom aquela época, como era bom ter as pessoas próximas de mim, como era bom desempenhar aquela função, aquele trabalho, naquela empresa específica, né? Ou com aquela pessoa, viver com aquela pessoa. Então o apego, ele vai te gerar esse vínculo com o passado, né? Esse excesso de vínculo com o passado e nesse sentido de lamentação, do que a gente chama talvez uma saudade um tanto nociva. Não é aquela saudade boa, aquela saudade das boas recordações, da boa lembrança. Não, é uma saudade que até te traz boas recordações, mas acaba te colocando para baixo, acaba te deixando meio para baixo, meio down, né? E tudo isso vai te gerar o quê? O que te gera esse excesso de apego ao passado e essa lamentação? A depressão. A depressão é um vínculo direto com um passado extremamente mal resolvido. Então, esse apego demasiado, ele pode gerar uma depressão lá adiante na vida da pessoa. Então, é importante a gente se desapegar. Por isso, não se apegue a ninguém. E essa saudade nociva, ela causa uma inconformidade com o fim de um ciclo, né? A pessoa ela não se conforma que, de alguma forma, aquele ciclo terminou ou precisa se encerrar, né? A gente, às vezes, fica muito tempo em uma determinada situação, às vezes uma situação que já não nos faz bem, uma situação que já não tem bons resultados, bons frutos, e a gente fica nessa situação pelo apego, por essa saudade nociva e por essa falta de conformidade, né? Eu não consigo me conformar que isso tem que terminar, que o fim desse ciclo chegou de alguma forma, né? E isso, como eu disse anteriormente, serve para várias situações da nossa vida. Às vezes um trabalho anterior, um trabalho antigo que eu me lembre, ou às vezes o trabalho atual, né? Você está há muito tempo num trabalho atual, você quer crescer de alguma forma nesse trabalho, quer se desenvolver mais e mais, e às vezes esse trabalho ele não te permite isso. E aí você está tão apegado à questão de segurança, à questão salarial, à questão de status,
que você abdica de crescimento, abdica de novas possibilidades na sua vida em função desse apego. Não que esse apego seja ruim e esteja te prejudicando, talvez esse apego justamente esteja fazendo com que você consiga manter a sua família, manter a sua renda, manter o seu status, né? Manter o seu padrão de vida. Mas talvez, de alguma forma, este apego, este vínculo esteja formatando um apego tão forte que você não consegue alçar novos voos, não consegue novas possibilidades para a sua vida como você fazia antes, por exemplo. Né? Às vezes a pessoa ela tem um viés de crescimento na sua carreira grande, consegue ali alcançar vários níveis rapidamente e de repente chega num nível maior e acaba se estabilizando, o que é bom, porque te estabiliza financeiramente, emocionalmente, né? Mas às vezes aquele sonho de almejar algo mais, de crescer mais, ele acaba ficando para trás em função desse apego. Há também o outro lado do apego, a questão de olhar demais para o futuro, né? O apego é justamente esse excesso ao passado, está muito vinculado ao passado. E o olhar demais para o futuro, ele pode e irá te gerar provavelmente uma ansiedade. Porque eu começo a projetar um futuro, eu começo a imaginar esse futuro, eu quero que esse futuro chegue logo, eu quero que as coisas aconteçam rapidamente, e aí logo me bate uma ansiedade, me bate uma aceleração dos meus batimentos cardíacos, uma aceleração da minha animação, do meu entusiasmo, e isso acaba começando a me prejudicar, porque gera uma ansiedade em função de eu pensar demais no futuro, né? E esse pensar demais no futuro, às vezes a gente quer controlar, quer ter o controle, né? Eu quero que as coisas cheguem rápido e eu vou controlar à medida que vai chegar essas coisas rápido. Só que eu não controlo, né? A gente chega à conclusão de que aquilo que a gente tem controle na nossa vida é muito pouca coisa. Então essa necessidade que você tem de controlar absolutamente tudo vai te gerar ansiedade, né? Vai te gerar essa vontade de ter esse controle e muitas vezes não vai ter. A outra questão é querer antecipar tudo, né? Querer que tudo aconteça da maneira que você quer, na hora que você quer. Então essa ansiedade, esse pensar demais no futuro, ele vai te gerar tudo isso. Então a gente fica nesse eterno dilema de ou lembrar demais do passado e ter um excesso de lembranças do passado que vão gerar um apego, uma sensação de apego grande, ou uma projeção de futuro, né? E isso vai me gerar uma ansiedade. E às vezes a gente esquece do momento presente, de estar aqui, né? No aqui, no agora, nesse momento presente, que na verdade a única coisa que existe realmente, de fato, é o presente. É eu estar aqui agora, eu conversando com vocês, eu falando com vocês. Isso é o que existe de fato. O resto é memórias de um passado que às vezes nem aconteceu da maneira como eu imagino que tenha acontecido. Às vezes a gente cria memórias do que aconteceu. Ou um futuro que é o projeto também e que talvez esse futuro vá demorar muito tempo para acontecer, ou talvez até mesmo esse futuro ele não chegue nunca. O que existe realmente, de fato, é o presente, é olhar para o presente, é estar no aqui e agora, é valorizar as coisas do aqui e do agora, valorizar esse momento, valorizar essa respiração, valorizar você estar vivo, respirando agora e procurar ficar tranquilo com isso, procurar respirar de uma forma tranquila, de uma forma de não se apegar a outras pessoas, não se apegar a outras situações, porque esse apego ele vai te gerar esse vínculo com o passado e vai te tirar desse momento presente. E o contrário também, né? O pensar demais no futuro vai te tirar desse momento presente e te gerar uma ansiedade. Então, o grande ganho que a gente tem é justamente permanecer no momento presente e valorizar esse momento presente. Valorizar de fato o que está acontecendo. Porque às vezes a gente fala em valorizar o momento presente, né? E pode parecer, meio piegas, esse papo de novo. Mas é isso, né? No momento em que você para e valoriza o que você está vivenciando nesse momento, para de projetar
o futuro ou ficar remoendo um passado, você percebe que a ansiedade ela diminui ou se extingue, e a questão de uma saudade, de uma lamentação, de uma depressão em relação a um passado mal resolvido, ele também se extingue, porque o que vale é ficar aqui, presente, no momento presente, buscando justamente aproveitar o agora e se livrar da angústia e do medo do futuro, da ansiedade do futuro e do apego, da lamentação que é ter algumas memórias do passado. Espero que eu tenha te ajudado nessa aula de hoje a elucidar um pouco o que é essa questão do apego e de não se apegue a ninguém. E esse ninguém são pessoas, são fatos, são situações, são locais. No momento em que a gente se apega demais a algo, a gente fica de uma certa forma, preso a esse algo. E isso pode nos prejudicar. Pode ter nos prejudicado no passado, pode nos prejudicar no futuro e inclusive nesse momento atual. Certo? Nos vemos numa próxima aula. Até mais!